O tema da mensagem de hoje é a grande onda. A grande onda, eu tenho certeza que o Senhor está tocando a nossa nação de uma maneira muito especial. Nós estamos vivendo dias incríveis. Quantos aqui participaram de 7 noites em Sião? Quantos participaram? Tá, foi um mover poderoso, nós tivemos muita palavra, muito mover, muitas curas. E eu creio, pessoalmente, que nós estamos vivendo como igreja brasileira o início de um grande avivamento. O início de todo avivamento, ele passa pelo despertar da igreja, ele passa por um movimento de oração, de arrependimento, e eu tenho certeza que muito daquilo que nós estamos colhendo no Brasil, na igreja brasileira hoje, esses estádios lotados, esse mover de Deus, essas curas, são frutos de coisas que foram semeadas anos e anos atrás, pelos nossos pais espirituais, até avós e avós na fé, uma vovó do Reteté. Quem conhece uma vovó do Reteté aqui? Tá, eu creio que Deus está liberando sobre nós um grande avivamento. Agora, nós temos que ter uma responsabilidade diante desse grande mover de Deus. Sabe, a palavra fala em Isaías capítulo 61, é uma profecia messiânica. Isaías profetiza nesse capítulo, essa profecia que se cumpre em Lucas capítulo 4, quando Jesus ele encerra um período de 40 dias de jejum e oração. Ele vence o inimigo através do poder da palavra, e a palavra de Deus diz que ele entra então na sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías e ele diz: o Espírito do soberano Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Fala comigo, para pregar as boas novas. Então presta atenção nessa declaração messiânica: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Existe um propósito para a unção do Senhor quando liberada sobre a sua vida e sobre a minha vida. A palavra de Deus diz em Atos 10:38, assim como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder. Quem quer mais do Espírito Santo e mais poder? Pastor, mas eu já não tenho Espírito Santo. Tenho o Espírito Santo, mas Paulo também fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que eu quero falar para você é que Deus é tão grande, que mesmo você já tendo a plenitude do Espírito Santo, ainda cabe mais. E um dos sinais de um crente saudável é o seu nível de fome por mais de Deus. Agora, assim como Deus ungiu Jesus com Espírito Santo e poder para curar os oprimidos do diabo, é o que a palavra fala. Isaías 61, a unção vem com um propósito. A verdade é que quando Deus te toca, Ele te toca porque Ele te ama, Ele quer te abençoar, Ele quer te restaurar, mas não acaba aí. Pastor, mas como assim? Quem é que gosta de ser tocado pelo Espírito Santo? Aquele culto que você cai no fartânio, você passa vexame aqui na frente. Eu sei que você já passou por isso. Se não passou, talvez hoje seja o seu dia. Eu amo isso, cara. Eu não sou contra o mover do Espírito Santo. Na verdade, a minha vovó é do Reteté. É aquela cheia. Antes dela falar bom dia, ela fala: assim diz o Senhor. Eu amo isso. Só que o meu temor nessa temporada de avivamento, a gente está tão embriagado com a unção, achando que a unção em si é o seu próprio fim, que o avivamento em si é o próprio fim do culto. Sabe, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja primitiva, e no versículo 14 a palavra fala que Pedro, se levantando, se dirigiu à multidão em alta voz. E se eu falar para você que tão poderoso quanto cair na unção é se levantar cheio do Espírito? O que eu estou falando para você é que nessa temporada de um despertar da igreja, nós precisamos nos posicionar para uma grande onda de salvação.
É bíblico, é histórico, você pode ver na igreja primitiva. Atos capítulo 2, 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Fala comigo, uau! Essa aqui foi a primeira pregação de Pedro. Imagina uma pregação abençoada, tipo, Pedro, vem cá, é você hoje. Pregou 3.000. Atos 2, 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, fala comigo, todo dia, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todo dia tinha salvação. Atos 4:4, muitos porém do que ouviram a palavra creram, e chegou esse número a quase 5.000 homens. Então você vê que a igreja primitiva crescia constantemente como resultado de entender o propósito da unção. E eu amo aquilo que Deus está fazendo no Brasil, eu amo ver a nossa igreja crescendo, eu amo ver, cara, descendo no sábado, 3 estádios, tipo abarrotados de pessoas clamando por avivamento. Isso é muito bom, mas o que eu quero falar para você é que o próximo passo é o que? É aquela unção tocar a tua casa, é aquela unção tocar a tua faculdade, é aquela unção sair aqui dessas 4 paredes e começar a tocar a sua vizinhança. Porque não adianta um sapato levantado, e eu vou levantar meu sapato, mas não adianta se eu não estiver disposto a falar de Jesus para o cara que está morando do meu lado. O que eu estou falando para você é: não terceirize a responsabilidade de evangelismo que Deus entregou para a igreja apenas para os missionários. Marcos 16, últimas palavras de Jesus, ele diz aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Será que isso é só para pastor? Só para missionário? Só para apóstolo? Nada contra essas coisas, eu sou pastor. O que eu estou falando para você é: quem sabe Deus não está levantando a nossa geração como uma geração de não apenas um homem de Deus, mas uma geração de homens e mulheres de Deus, que vão entender o propósito da unção, e irão levar os pés e as mãos de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Esse é o coração de Jesus, cara. A palavra diz em Mateus capítulo 9, versículo 35, que Jesus, olhando para a multidão, ele foi comovido de íntima compaixão. Fala comigo, compaixão. Ele olhou para a multidão e é como se ele chorasse, ele sentisse a angústia, porque era uma multidão como ovelhas sem pastor, e ele diz o seguinte: a colheita está pronta, os campos estão brancos, a seara está pronta, orai ao Senhor da seara, que envie os trabalhadores. Jesus não nos ensina a orar pela colheita. Já parou para pensar nisso? A gente gasta tanto tempo orando pela colheita, quando Jesus fala: a colheita já está pronta. Você tem que só orar para que o Senhor da colheita envie os trabalhadores. Essa palavra envie no original, no grego, é ekbalo. Fala comigo, ekbalo. Você que está pensando num filho aí, é um excelente nome, ekbalo. Engraçado como o nome que você dá no filho tem poder, né? Quem aqui é pai? Eu dei o nome do meu filho de Joshua Brave. Aí ele fica correndo o dia inteiro. Eu fico pensando, eu deveria ter dado o nome de Joshua Peace. Tipo, calma filho, calma. Ekbalo. Sabe o que é ekbalo? Ekbalo foi utilizado por Jesus como a palavra que ele expulsava demônios. O que significa ekbalo? Enviar ou expulsar sem direito de retorno. Entenda o coração de Jesus quando ele fala isso para os discípulos: a seara está pronta, orai ao Senhor da seara, que ekbalo. Chacoalha a pessoa do seu lado, fala assim: chega de assistir, chegou a sua hora. Agora faz uma cara de crente e fala: ekbalo. Eu não sei porque cara de crente é assim, todo mundo olhou assim. Agora é a nossa hora, cara.
Chegou a nossa hora, Brasil! É a nossa hora. Sabe, é a grande onda de salvação. Essa grande onda de salvação foi uma verdade em todo o avivamento histórico. Olha isso, Jesus People Movement na Califórnia. Quem que já ouviu falar disso? Um mover de Deus entre 1967 e 71. 2 milhões de adolescentes entregaram a vida para Jesus. Evan Roberts, em Gales, em 40 dias 20 mil aceitaram Jesus. Em 6 meses o número subiu para 100 mil. John Wesley, quando morreu, havia deixado 10 mil células. 10 mil, ou 10 mil links, na Inglaterra, e aproximadamente 100 mil membros. Eu não estou falando de salvação. 100 mil pessoas sendo discipuladas através do que o Senhor fez na vida de um homem. Sabe que os historiadores dizem que John Wesley sozinho chegou a cavalgar 250 mil milhas para pregar o Evangelho. Fala comigo, uau! É 400 mil quilômetros de cavalo para pregar o Evangelho. É por isso que Deus está sacudindo a nossa geração, porque às vezes a gente não valoriza a liberdade que a gente tem. Eu estou falando isso para você depois de uma conferência extremamente ungida, poder de Deus, e aí eu me deparei em casa, eu estava pensando, cara, Deus tem feito tanta coisa. Qual que foi a última alma que eu levei para Jesus? Para pensar. Às vezes a gente está recebendo tanto, quando Deus nunca te comparou com um lago, Ele te chama de rio. E a gente gosta de receber, e de comer, e de se alimentar, e Deus está falando, filho, legal, isso é para você, mas não é só para você. Não é só para você. Eu aprendi um pouco de generosidade na África, quando eu dei um chocolate para um menino chamado Vasquinho, e não tinha chocolate para todas as crianças daquele orfanato. Ele pega o chocolate, ele sai correndo, eu falo, Vasquinho, volta aqui. Ele fala, já volto, mano, Dudu. Ele volta depois de 15 minutos, eu falei, Vasquinho, não tinha chocolate para todo mundo. Ele falou, eu sei, mas eu fui dividir com os meus amigos. E aí ele tinha um chocolatinho na mão dele, naquele calor de Moçambique, todo derretido. Eu falei, sobrou isso para você, né? Tentando dar uma lição de moral. Ele falou assim, na verdade esse aqui eu trouxe para você. É forte, né? E a gente está numa igreja abençoada, que o microfone funciona, com uma cadeira confortável, ar-condicionado, isso é muito bom. Mas o que Deus está falando para mim e para você é, quem sabe o seu cristianismo não seja mais do que sentar aqui de domingo? Será para pensar que a sua vida pode impactar a eternidade de alguém? Eu não estou falando de um período de 5 anos, de 15 anos, de 20 anos, a eternidade. Dudu, mas você está jogando um peso para mim? Não, Paulo fala em Romanos 10, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4, na verdade capítulo 7, eu vou te dar um contexto bem rápido, porque eu estou brigando com esse relógio aqui. No capítulo 6, oh, aleluia, que haja som e ouve o som, aleluia, oh Espírito Santo. No capítulo 6, o rei da Síria, ele cerca Samaria, Samaria fica sitiada, e eles começam a passar fome. Fala comigo, fome. Aquele povo começa a ficar desesperado, eles estão famintos, eles não têm o que comer, eles estão tão desesperados, a palavra fala no capítulo 6, que uma cabeça de jumento, alguém já cozinhou uma cabeça de jumento aqui? Já fez churrasco de jumento? Tá, uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata, tamanha fome que estava em Samaria. Uma caneca, você vai gostar desse tempero, tá? Uma caneca de esterco de pomba custava 5 peças de prata, está na sua Bíblia. A situação era tão caótica,
A impiedade, a iniquidade era tão grande que duas mães fazem um acordo: a gente não tem o que comer, a gente come o seu filho hoje e amanhã a gente cozinha o meu filho e todo mundo sobrevive. E aquela mãe fica revoltada porque ela cozinha o seu próprio filho e no próximo dia a outra mãe não cumpre com o acordo. Pensa no tamanho da iniquidade. E nesse cenário de escuridão, de trevas, de fome, de iniquidade, a palavra do Senhor vem sobre o profeta Eliseu. Lá no versículo 1 do capítulo 7, a palavra diz o seguinte: então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Repita comigo: assim diz o Senhor. Deixa eu te dar uma dica: toda vez que você vê isso na Bíblia, é que a parada vai começar a ficar séria. Assim diz o Senhor. O que Eliseu está falando? Não é ideia minha, eu estou ouvindo dos céus. Quem aqui é um profeta, uma voz do Senhor para essa geração? Declara que você vai ouvir dos céus a verdade de Deus sobre a nossa geração. Assim diz o Senhor: amanhã por volta dessa hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo no porão de Samaria. Então um senhor em cuja mão do rei se apoiava, ou seja, um assistente, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso acontecer? E ele disse: eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos à entrada da porta. E eles disseram ao outro: por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos. E se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, por isso, vamos e debandemos para o exército dos sírios, e se eles salvarem as nossas vidas, viveremos, e se eles nos matarem, tão somente morreremos. Até aqui. Que ideia genial, né? Que plano! Então o profeta Eliseu diz: assim diz o Senhor, até amanhã a economia do país está mudando, vocês vão conseguir comprar farinha. E aí o texto muda radicalmente. Aparece nesse texto 4 leprosos que aparentemente não tem nada a ver com a história. O problema é de Israel, o problema é do rei que se perdeu, o problema é de um povo que está completamente perdido, e de repente aparecem 4 leprosos. E esses 4 leprosos, eles têm um plano. Qual que é o plano? Se a gente ficar aqui, vamos morrer. Se a gente for para a cidade, a gente vai morrer. E se a gente for para o exército dos sírios, a gente pode morrer. Vamos! Genial! Agora se lembre que os leprosos, eles não eram aceitos na cidade, e por isso que eles estavam à porta, porque eles representavam a escória da sociedade. A lepra que podia contaminar toda uma cidade era deixada de fora. E esses 4 leprosos, sem opção nenhuma, sem ter o que fazer, tiveram uma ideia: vamos para o exército do inimigo. E a palavra diz lá no versículo 5: e eles se levantaram ao crepúsculo. Fala comigo: eles se levantaram. Agora chacoalha aí o crente do teu lado e fala assim: faz alguma coisa, mano. Fala: para de ficar esperando, chega de apatia, em nome de Jesus. Só o plano deles se levantarem já era melhor do que nada. Eles se levantaram ao crepúsculo para irem até o acampamento dos sírios, e quando haviam chegado à parte extrema do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali. Fala: uau! Porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército. Fala comigo: grande exército. E eles disseram um ao outro: vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem sobre nós. Portanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, de fato, o acampamento como ele estava, e fugiram por causa de sua vida. E quando estes leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda, e comeram, e beberam,
e carregaram dali prata e ouro e vestimentas, e foram e esconderam e retornaram e entraram em outra tenda, e dali também carregaram e foram e se esconderam. Então eles disseram um ao outro: não agimos bem, esse é o dia de boas novas. Fala comigo, boas novas. Esse é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal se sobrevirá. Agora, portanto, venham para que possamos ir contar à casa do rei. 4 leprosos, com um plano aparentemente burro, mas você tem que concordar que é um plano ousado. Vão invadir o exército dos inimigos, e se pouparem a nossa vida, nós ficaremos vivos. Agora, a verdade é que quando esses 4 se levantam para partir em direção ao exército dos sírios, a palavra fala que o Senhor envia um som de um exército poderoso. Os sírios ficam com medo, eles vão embora, e a tenda, o equipamento, a comida, a bebida, fica tudo no arraial. Então esses 4 estão correndo pelas suas vidas. Quando chegam ali, todos os despojos. Uau! Que bênção, irmão. A gente está tudo lascado, né? Olha, tem espada, tem roupa nova, roupa da Zara, capa da Zara, tem comida, tem sanduíche do Zedele. O negócio está chique aqui, vamos comer um pouco. Comeram, se esconderam, comeram um pouco, se esconderam. Se eu falar para você que muitas vezes a gente pode estar comendo e se escondendo dentro da igreja, e a gente come, e aí tem mais uma pregação abençoada, e eu levanto a mão e dou glória, essa palavra é para mim. Opa, essa aqui não, essa aqui é para o meu vizinho, essa é para mim. Próxima conferência, comeram. Quem são os leprosos da história? Somos nós, excluídos do arraial. Nenhuma lepra física é comparada à lepra espiritual, que é o pecado, que vai nos corroendo, que vai nos consumindo, que vai nos matando. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E no meio da nossa miséria, o Senhor falou: você, filho, eu tenho o pão do céu para você, eu sou o pão do céu, eu tenho uma nova vida, eu tenho esperança para você, para sua casa, para sua família. Coma, e de repente a gente se vê tão bem nesse arraial, e a palavra fala que eles se esconderam, até o ponto que um deles se desperta: ei, hoje é dia de boas novas. Deixa eu falar algo para você, cara. Essa é temporada de boas novas para nossa nação. Não retenha a tua paz, não retenha o teu pão. Compartilhe aquilo que você está recebendo da parte de Deus. Esse é o meu primeiro ponto. Compartilhe o seu pão. Aquilo que você recebeu não é apenas para você. E quero falar algo para você: é muito mais fácil do que você pode imaginar. Pastor, mas eu não sou um homem espiritual. Só fala aquilo que Jesus fez na sua vida, cara. Lembra daquele cego que foi curado por Jesus, que os fariseus ficaram: ele é pecador, fala pra gente, ele é pecador. O que ele fala? Se ele é pecador, eu não sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Às vezes Deus só está esperando alguém se posicionar para contar um testemunho. E essa semana eu comecei a ficar incomodado de Deus. O Senhor tem feito tanta coisa, mas eu não quero mais um sapato para cima se eu não tiver almas queimando no meu coração. Aí eu falei: cara, eu preciso evangelizar. O que eu fiz? Peguei um Uber. Xaratacachaya.
é a estratégia mais espiritual. Teve um dia que eu fui para o casamento de Uber, o cara aceitou Jesus. Na volta, o outro cara aceitou Jesus também. Aí essa semana eu estava indo para a casa de oração, e eu pedi um Uber. Eu falei, Deus, eu preciso falar de Jesus para alguém, cara, eu não aguento mais, igreja, eu tenho que falar de Jesus para alguém. Aí eu falei, não, mas semana passada eu fiz um apelo, eu tinha uma galera que veio aceitar Jesus. Aí o Espírito Santo falou assim, apelo não vale. Brincadeira, ele não falou, mas eu pensei. Aí eu entrei naquele Uber, aí o cara falou assim, para onde que você está indo? Eu falei, eu estou indo para a casa de oração. Ele olhou, tipo, mano, você é novo, o que você está indo fazer lá? Eu falei, sabe por quê? Porque a gente está orando, cara, por 40 dias para Deus tocar o Brasil. Você quer ver o Brasil diferente? Ele virou, quero. Você acredita em Jesus? Conheço bem pouquinho. Olhei no Waze e tinha 9 minutos. Eu falei, tô pagando, ele vai me ouvir. Agora ele vai me ouvir. Comecei a falar ponto 1, ponto 2, o pecado os distanciou o homem da humanidade, o Senhor da humanidade, ponto 3, Jesus morreu na cruz. Eu falei, cara, você está sentindo alguma coisa? Cara, estou sentindo uma vibe boa. É o Espírito Santo, ele está aqui. Ele, uau, posso orar pela sua família? Pode. Orei. Cara, você quer deixar a sua vida para trás, cara? Sabe o lance do pecado, que você se sente condenado? Você não precisa ser um pregador pentecostal para o cara do Uber. Não seja, Orianda Cachai, assim diz o Senhor, vire à direita. Às vezes a gente não ganha almas porque a gente é muito religioso, é muito chato. Você vira para o cara, varão, estás desviado. O que é varão? O que é vaso? O que é unção? O que é alabá? O que você está falando? Tipo, Jesus, Ele é o pão da vida, e a gente quer colocar tanta regra para entregar Jesus, quando a galera está lá passando fome. Eu falei, cara, você quer se arrepender dos seus pecados? Você entendeu o plano da salvação? Você quer aceitar Jesus? Quero. Oração rápida. O que você está sentindo? Cara, minha vida está diferente. É isso, você acabou de acessar a eternidade. É fácil. Eu tenho dezenas de testemunhos aqui para você, de vezes que eu falei de Jesus e nada aconteceu. E aí você só vê o pregador falando dos romperes, aí você fala assim, meu Deus, mas quando eu tento não acontece. Eu te garanto, para cada romper que a gente conta, tem 7 histórias de que nada aconteceu. Agora você tem que chegar num ponto da sua vida, onde você vai colocar na balança, será que eu conto e passo por um momento de vergonha, ou de medo, ou de rejeição? Ou será que eu prefiro chegar em casa falando, pelo menos eu falei? Sabe, a pior coisa é você chegar na sua casa com aquele pensamento, eu deveria ter falado. Quem já teve esse pensamento alguma vez? Você está no caixa, aí Deus fala alguma coisa, você fala, não falei, ufa, obrigado Espírito Santo. Eu lembro, cara, a primeira vez que eu ouvi Deus, sentei no avião, estava indo ministrar com o pastor Teófilo, sentei, o Espírito Santo falou comigo, sinusite, ouvi claro, eu falei, o que é isso? Eu virei para a mulher do meu lado, eu não ouvi nada, mas eu senti que era ela. Aí eu fiquei brigando com o Espírito Santo. Quem já brigou com o Espírito Santo? Deus, não faz sentido, nem conheço ela, sinusite, sei lá, se ela não tiver. Aí eu fiquei brigando. Quando o avião pousou, eu falei, eu vou falar para ela, pelo menos para saber se eu estou ficando louco e estou ouvindo vozes, porque eu tenho uns amigos loucos que ouvem vozes, ou se é de Deus. Aí eu virei para ela, prazer, tipo, a gente não conversa o voo inteiro, né? Aí pousou, tudo bem? Deixa eu dar uma dica para você, sorria, não vem vomitando, sorria, seja um cristão de gente boa, prazer, tudo bem? Uau, que voo, né? Que pousou bem o avião, né? Por acaso, você está com sinusite? Como você sabe? Yes! Eu sou amigo de Jesus. Jesus colocou no meu coração que Ele está com sinusite, Ele te ama, Ele quer curar essa dor. Ela começa a chorar. Ela fala, eu vim da Bahia para São Paulo, de São Paulo para Londrina ou Maringá, não lembro,
com essa dor. Eu falei, posso orar por você? Mas eu sou espírita. Eu falei, eu também acredito no espírito, não tem problema. Ele falou, sério? Eu falei, seríssimo. Acredito. Então vamos orar. Coloquei as mãos, orei. Como é que você está? Ela começa a chorar naquele avião. Quantas vezes eu virei para alguém no avião, você está com dor nas costas? Não. Eu falei, também não, mas essa poltrona aqui da Latam tá com... Aí você já solta, tipo, a latinha. Se tem alguém que trabalha aqui na Latam, me perdoa. É apertado, às vezes a gente fica com dor. E aí nesse estilo de risco e fé e passos de ousadia, você vai começando a entender, opa, quando eu ouço assim é o Espírito Santo, quando eu ouço assado é a minha cabeça, e aí você vai crescendo em intimidade, mas você precisa se levantar do arraial e falar, uau, esse pão não pode ser só para mim. A palavra fala que aqueles 4, eles chegam à porta da cidade, eles anunciam as boas novas, e toda aquela cidade sai correndo para receber, até o ponto do assistente do rei ser pisoteado e morrer. Por isso que nunca é bom duvidar de uma profecia, né? Mas essa é uma outra pregação. O profeta falou, você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai provar. Aquela cidade inteira correu para se alimentar. E se eu falar para você que nessa temporada de uma grande onda de salvação, milhares e milhares vão vir até o altar para entregar a vida para Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Eu estou aqui para falar para alguém, não existem 5 caminhos para a eternidade, não existem 4 caminhos para a eternidade, não existem 3 caminhos para a eternidade, não existem 2 caminhos, existe apenas um caminho, o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Compartilhe o seu pão, chegou a sua hora. Ponto 2, seja cheio de compaixão, ou ame, sem esperar nada em troca. Sabe, às vezes a gente quer negociar o evangelismo, eu estou amando para receber algo em troca, e yes, ele fez a oração, e aleluia. Cara, ame, evangelize amando. Você pode errar uma profecia, você pode errar uma palavra de conhecimento, você pode fazer uma oração e a pessoa não ser curada, mas você nunca vai errar amando, porque o amor nunca falha. Muitas vezes eu fui entregar uma palavra de conhecimento, talvez na rua, errei a palavra, mas no meio daquela conversa eu comecei a falar, você precisa de uma oração? E aquela pessoa começou a se abrir. Você quer saber de uma coisa? Se você quer entregar Jesus para alguém, faz uma pergunta. Quando você cria uma ponte, posso orar por você? Eu sou amigo de Jesus, não é religião. Aí você fala isso, eu sempre falo isso. Não é papo de religião, é espiritualidade. Sou espiritual. Você faz a parada mais cool, aí você fala, eu tenho uma palavra para você. Pode, traz. Eclesiastes 3 fala que Deus colocou eternidade no coração do homem, de todo mundo, e esse espaço reservado para a eternidade só é acessado através do nome de Jesus Cristo. As pessoas podem não concordar com a tua filosofia, com a tua pregação, mas quando elas sentirem a presença de Jesus, alguma coisa muda, e é uma semente. Ame. A palavra fala em vários momentos que Jesus foi movido por compaixão. Ele foi movido por compaixão para curar o cego de Jericó. Ele foi movido por compaixão para ressuscitar o filho de uma mulher viúva. Ele foi movido por compaixão para fazer vários milagres. Quando ele está diante da morte de Lázaro, a palavra fala que ele chora a tal ponto da Bíblia dizer, vede como ele o amava. Com toda a unção de Jesus, com todo o poder, ele ainda chorou. Que o mundo possa olhar para a nossa igreja, Zion. Fala comigo, Zion. Esse nome é muito cool. Que o mundo possa olhar para a nossa igreja e para a igreja brasileira e ver uma igreja com mãos estendidas e não com dedos apontados. Uma igreja que ama. Sabe a parábola, uma das parábolas mais conhecidas, a parábola
do bom samaritano. A palavra fala que aquele bom samaritano, ele passa, já tinha passado o levita, já tinha passado o sacerdote, e de repente passa um samaritano. Ele é movido de íntima compaixão, ele ajuda aquele cara que estava na rua, ele coloca azeite nas suas feridas, vinho. Aí o pentecostal, o religioso fala: azeite, oh aleluia, unção. Não, é a medicina da época. Pode ser unção? Pode ser também, mas quando ele está colocando azeite, é a medicina da época, é o cuidado, é o olho no olho, é o relacionamento. E cara, isso aqui pode destruir tanta gente, porque é tanto isso aqui que não tem olho no olho. Eu creio que Deus está te chacoalhando hoje para a maior temporada de salvação que você já viu. Sabe, você vai andar na rua e você vai ficar procurando: gesso, é agora. Quem já fez isso? Eu me lembro na faculdade, cara, parecia um robô do avivamento, tipo, gesso. Aí eu tinha uns 3, porque você tem que ter uns 3 loucos com você, né, para não parecer estranho. Já vai outro ponto aí: ande com pessoas que amam Jesus. Eu imagino esses 4 leprosos. Você é sozinho? O cara falou: vou ficar aqui. Agora vai andando com gente que ama Jesus, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai falar: vamos lá no exército dos sírios? Eu vou, mas você tem que ir também. Fechou. E você? É nós. E você? Vocês 3 estão indo, eu tenho que ir também. Eles estão se juntando. É uma grande onda também de compaixão. E ponto 3 e último: seja usado e ousado. Abra comigo aí em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Essas aqui são as últimas palavras de Jesus, antes dele ser elevado aos céus e recebido em glória. Versículo 15. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É muito simples, né? Ide por todo mundo e pregai para todo mundo, bem claro. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, fala comigo: sinais. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu declaro que você vai expulsar demônios em nome de Jesus. Você vai falar novas línguas. Você vai pegar em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não vai lhe fazer dano algum. E você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles partiram, fala comigo, partiram e pregaram por toda parte. Partiu e pregou, cara, é agora. Quando que alguém se assenta? Quando termina o trabalho, principalmente um sacerdote. O sacerdote se assentava quando havia terminado. Jesus foi recebido em glória e se assentou à direita do Pai. Se ele se assentou é porque o trabalho dele acabou, agora começa o nosso. Orai ao Senhor da seara que envie os trabalhadores. Os sinais seguirão os que crerem. A palavra está dizendo que aonde você for levando esse nome de Jesus, não é um nome qualquer, é um nome que está acima de todo outro nome. Aonde você leva o nome de Jesus, você leva esperança, salvação, proteção, cura, alegria, fé, amor. Os sinais vão te acompanhar. A palavra fala que eles saíram e pregaram, trabalhando o Senhor com eles. O Senhor quer trabalhar com você. Você só precisa se posicionar para ser usado por Ele, confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Sabe, quando você entende que depende da sua ousadia, do seu passo de fé, você vai começar a ver o sobrenatural fluir através da sua vida. Vai ser algo incrível. Paulo fala por diversas vezes: eu não vim a vocês com palavras persuasivas, mas com poder do Espírito. Fala comigo, poder. O Espírito Santo vai te encher de poder hoje. Vai te encher com a presença dEle. Vai te encher da glória de Deus.
E Romanos capítulo 10, a gente vai encerrar com isso. Pode ficar de pé. Romanos capítulo 10. Oh Jesus. Versículo 9: se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Tem alguém aqui que crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Faz barulho aí se você crê nisso. Essa aqui são as boas novas. Quanto que eu pago, pastor? Nada. Você tem que crer e você tem que confessar. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele em quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho 3 apelos essa noite. O primeiro deles é para aquele que nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu quero falar algo para você na passagem do filho pródigo. Quando aquele pai recebe o pródigo, a palavra diz que há festa nos céus. O único momento na Bíblia que você vai ver que tem festa nos céus é quando um pecador se arrepende. Não é um pai te julgando, é um pai te abraçando e te esperando para restaurar a sua vida, te dar uma nova identidade, um novo destino. Existem pessoas aqui que nunca entregaram a sua vida para Jesus. Vou pedir para toda a igreja fechar os olhos agora, e eu vou contar até 3, e se você está nessa condição, você vai levantar a sua mão bem alto, e a gente vai orar por você com muita alegria. Eu não quero te expor, mas esse é um convite que vai mudar a sua história. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 2, Jesus te ama. 3, levanta a sua mão se essa pessoa é você. Glória a Deus. Fica com a mão levantada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Continua com a mão levantada. Se você hoje, você que sabe que está longe de Jesus e quer voltar para Jesus hoje, você que está desviado, levanta a sua mão também onde você está. Glória a Deus pela sua vida. 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 Acho que pode ser melhor essa comemoração aqui, porque os anjos estão comemorando melhor do que vocês. Eu vou fazer oração com eles para vocês aprenderem a orar para aquele motorista de Uber nessa semana. Todo mundo repete comigo: Senhor Deus, muito obrigado por enviar Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Me lava com teu sangue. Espírito Santo, habite dentro de mim, muda a minha vida, me ensina a viver em santidade, escreve o meu nome no livro da vida. Eu sou teu para sempre. Aleluia. Uau.